Olá, boa tarde. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades do último assunto dado na nossa videoaula, aí na página 66. Na questão número 14, nós temos aí um poema, do Paulo Leminski, para poder responder a questão aqui número 14. Ao numerar o poema, o autor dá o título de Desmontando o Frevo, termo relacionado ao campo da cultura popular. O que há no trecho reproduzido que pode ser referenciado à dança que o intitula? No caso, as rimas, o ritmo, a repetição de certas palavras que dão aí um movimento, para esse poema, certo? Na questão número 15, quais são os verbos presentes no segundo verso da primeira estrofe? São os verbos querer e dizer. Questão 16. Qual é a transitividade do primeiro verso? O verbo querer, ele é transitivo direto. 17. Qual é a função do segundo verbo em relação ao primeiro? O segundo tem a função de objeto direto em relação a esse primeiro. Qual é a transitividade do verbo estrelar na questão 18? Ele é transitivo direto. E qual é o complemento dele? Este teatro. 19. A expressão facial do personagem na última cena da tira é fundamental para a construção do humor. Como isso se relaciona ao restante do texto? Porque está indicando aí que ele está cansado, que ele percorreu todo um caminho em vão, sem necessidade, tá? Na placa exposta na tirinha há uma preposição. Qual é a preposição? Nós temos aí a preposição na, que é a junção de em mais a. Lembra da última aula? Questão 21. Embora seja uma construção muito utilizada, a expressão pisar em é inadequada em contextos formais. Pesquise o motivo disso e justifique a afirmação. Por que pisar em é inadequada? Porque tem uma questão da transitividade, a questão do complemento que é exigido por esse verbo, tá? Então, conforme a norma culta, a utilização dessa preposição ela deve ser de uma outra maneira, ou seja, indicando um lugar e não indicando alguma pessoa. Então não é pisar em alguém, é pisar no chão, na grama. Então por isso que vai juntar em mais a, em mais o, que vai ser regras de contração da preposição, certo? Aí na página 68, questão 22. Qual é o objetivo da frase publicada no cartaz? É convencer as pessoas sobre o valor nutricional de uma dieta vegetariana, das suas propriedades, dos seus benefícios. Questão 23. Essa frase ela é explicitamente argumentativa, ela vai convencer, ela vai persuadir, tentar trazer o leitor para si? Não, ela é apenas expositiva, ou seja, ela está apenas expondo uma ideia, dando uma sugestão, mas ela não é explicitamente argumentativa. A forma verbal consideram é uma informação central da frase. Que papel ele desempenha no efeito de sentido da frase? Ele é importante para demonstrar a qualidade dessa alimentação, tá? Então, por isso que ele dá a impressão do próprio público, de seguir à risca essa dieta. Que termo complementa a forma verbal considera? Alimentação vegetariana. Como ele é classificado? Como objeto direto. Após o complemento, ainda há uma função sintática. Indique-a e classifique-a e explique seu sentido na construção do cartaz. Então, qual é a função sintática desse complemento? Ele é predicativo do objeto, que está sendo dado uma característica para esse complemento, tá? E aí, como é que eu vou identificar? Através aí da palavra nutritiva, que é o adjetivo utilizado, ok? E aí você vai explicar porque está sendo dada a qualidade para essa alimentação, para essa dieta. Na página 70, nós temos aí a continuação da atividade. Primeira questão. Na canção, os passarinhos são humanizados pelo eu lírico, que é quem se manifesta no poema. Como ocorre? Através das características humanas que foram dadas para os pássaros. 2. Os pássaros também são comparados a melodias. Por que é possível essa comparação?